Estamos hoje aqui para conversar, porque palestra é lá com o Divaldo, o Raul Teixeira, o doutor Aguinaldo, eu bato papo, né? Eu converso com vocês. Temos um assunto interessante para falar, mas primeiro gostaria de lembrar a todos, quando Jesus nos disse assim: quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. O que ele quis dizer com isso? Preste atenção. Preste atenção. No quê? De tudo que nos rodeia, que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos de observar, de ver, de ouvir. E por isso vou narrar uma pequena história que não consta lá no Evangelho, mas é do domínio público. Isso vem desde lá do tempo de Jesus. E alguns espíritos já comentaram isso. E disseram que Tiago e André, os dois apóstolos de Jesus, de mais elevado, não em espiritualidade, em grandeza, mas no grupo dos 12 apóstolos, eram expoentes. Então, os dois caminhando pela estrada, passaram ali perto do Horto das Oliveiras, onde Judas traiu Jesus. E Tiago, mais do que depressa, lembrou e falou assim para André: André, você lembra de Judas? Aquele canalha, bandido, traiu Jesus com um beijo. O beijo é sinal do afeto, do carinho, do amor. E André completou: é isso mesmo, Tiago. É um bandido, um canalha, traidor. E os dois estavam ali naquele momento, como se diz popularmente, né? Batendo boca. Falando do pobre do Judas. Quando eles percebem que no horizonte aproxima-se uma figura. E ao chegar mais perto, perceberam que era Jesus, redivivo, porque faziam poucos dias que Jesus tinha sido crucificado. E os dois se ajoelharam: Mestre, mestre, o Senhor conosco outra vez? E Jesus olha para eles e diz: meus filhos, eu não posso parar e nem ficar. Estou indo em busca de Judas. O Tiago sentiu a flechada daquelas palavras. Abaixou a cabeça e foi para sua casa. E ali ele escreveu uma das cartas que ele tem no Novo Testamento. Que consta lá no Novo Testamento, bem próximo ali do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. E nessa carta, a de número 3, ele escreveu isto aqui: pecados da língua. Depois vocês procuram lá no Novo Testamento, na Bíblia, vocês vão encontrar. Meus irmãos, não haja muito entre vós aqueles que querem ser mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente. Por que ele disse isso? Porque ele era um dos cabeças, né? Lá do grupo dos 12. Era um mestre. Por isso ele disse que seremos julgados mais severamente. Por isso Jesus diz no Evangelho: muito se pedirá a quem muito recebeu. E ele continua: se alguém não cair por palavras, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo.
quando colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. E vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme, à vontade do piloto. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar são dominados e domadas pela espécie humana. Mas a língua, porém, nenhum homem pode domar. É um mal irrequieto. E continua. Mas esse pedacinho aqui da carta já nos lembra a responsabilidade nossa quanto às palavras. Quanto àquilo que nós expressamos. E se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos encontrar aí todo o movimento do homem na busca disso ou daquilo, usando o que como ferramenta? A palavra. A palavra é tudo na nossa vida. Até os mudos que não têm o concurso do falar, eles se comunicam por gestos, pelo olhar. Se você olhar feio para mim, eu sei que você está bravo comigo. Só pelo olhar. Porque a gente não se expressa só pela boca, só pela língua. A gente se expressa por gestos, por pensamento, por olhar. Faz um gesto aí no trânsito e nós vamos ver que vamos levar uma surra e até ser morto. E quantos companheiros, lares são destruídos pela chama, pelo fogo da língua. Quantas empresas fecham as portas através dos boatos. Por isso Jesus, lá no seu evangelho, sempre lembrando Jesus, não é o que entra pela boca que corrompe o homem, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que está no coração. Não é assim que ele falou? E se formos mais a fundo, nós vamos encontrar, não só dentro da doutrina espírita, como em outros segmentos religiosos, outras características de reuniões, tudo é elevado, transformado, edificado, destruído pela palavra. Por isso que olhar em torno, ouvir em torno, com responsabilidade. Eu fiz aqui um pequeno, só para lembrar, na minha escolinha. Por que silenciar? Como é que eu escrevi aqui? Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. Essa prestação de serviço está no nosso caminho. Onde nós estivermos, nós vamos perceber pessoas, seres necessitados disso ou daquilo. E aquele vigiar e orar que Jesus nos recomenda, faz parte dessa nossa trajetória, dessa observação, desse prestar atenção. Porque muitas vezes nós saímos aí afora fazendo caridade. E lá dentro da nossa casa? Às vezes o maior necessitado está lá dentro. E nós não temos olhos de ver nem de ouvir, nem
olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Não prestamos atenção. E saímos aí afora auxiliando, usando palavras amigas, bonzinho. Quais são as palavras, quais são as nossas atitudes lá dentro da nossa casa? Porque ser bonzinho aí fora, até que é muito mais fácil do que lá dentro da nossa casa. Por isso o domínio da palavra, o uso da palavra é importante. A gente observar tudo isso daí. Vamos seguir aqui a nossa cola. Tem uma mensagem de André Luiz, que vocês já receberam aqui na porta várias vezes, que fala, a língua, você já lembra dela? Não obstante pequeno e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Quando ela é ponderada, ela favorece o juízo. O que é o juízo? É a nossa razão, é o nosso modo de pensar, de analisar. Mas quando ela é leviana, ela descortina imprudência. E o que é imprudência? É a falta de prestar atenção. E muitas vezes fazemos coisas que não deveriam ter sido feitas. Mas quando ela é alegre, a língua espalha otimismo. Mas também quando ela é triste, ela semeia desânimo. Mas quando ela é generosa, abre caminho à elevação. Só o nome já fala, né? Generosa, boa, edificante. E então ela passa a ser, sim, abrindo caminho para a elevação. Gentil provoca reconhecimento. O que é gentileza? O que a gente entende por gentileza? É um pequeno favor. Várias gentilezas faz um grande favor. E a gente não presta atenção nisso. Um sorriso na hora quando todos estão tristes e preocupados é uma luz. Um beijo na face daquele alguém que está no cantinho, aquela palavra amiga, né? É a que abre o caminho para a elevação, para a harmonia. Maledicente. Quando a língua é maledicente, ela cava despenhadeiros. Gentil, ela provoca o reconhecimento e eleva o ambiente. Mas aquela língua atrevida, ela traz a perturbação. Serena, ela produz a calma. Fervorosa, ela impõe a confiança. Descrente, ela invoca a frieza. Então vocês estão notando, meus irmãos, essas pequenas mensagens, a maioria delas de André Luiz, nos convoca a prestar atenção na nossa expressão. Seja ela de palavras, seja de pensamento, porque o pensamento plasma imagens. Por isso que quando a gente desencarna, a gente não esconde nada. Não tem como esconder. Está plasmado ao nosso redor as imagens do nosso pensamento. E eu peguei uma mensagem de André Luiz, interessante, objetiva, e nós vamos pegar aqui algumas coisinhas. Não permita que suscetibilidades lhe conturbe o coração. O nome da mensagem chama melindres. Você já deve ter visto essa mensagem aqui. O que é um melindre? É aquele sentimento, né? Aquele pensamento pequeno. Qualquer coisinha a gente fica doído. A gente age negativamente. A gente vê isso acontece às vezes dentro do grupo espírita. Uma discordância por causa de uma palavrinha dissolve-se o núcleo
e aquele 2, 3 que aqui estavam, saem do grupo. Ainda bem que na maioria das vezes eles saem e montam outro grupo lá no canto da cidade e ali fundam um centro. Há males que vêm para bem. Né? Mas a necessidade então de observar os nossos melindres. Onde é que eu sou tão sensível? Como é que está a minha sensibilidade quanto os próximos, mais próximos, lá de casa, lá na empresa, lá na escola, onde nós estivermos? Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes. Muitas vezes uma opinião diversa da nossa pode ser de grande auxílio na sua experiência ou negócio, se você dispuser a estudá-la. Porque melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiros. A língua é que nem um martelinho. Se nós pegarmos um martelo, nós destruímos esse prédio aqui. Ó. Vai levar um tempo, mas a gente põe ele no chão, com o martelo. O martelinho da língua, também, de tijolinho em tijolinho, sentimentais, sensíveis, a gente ou edifica um prédio, ou a gente põe para o chão todo o contexto da nossa vida, no sentido de amizade, de família, de empresa. Estão observando, companheiros, quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiros. Olha que interessante. Tem uma outra de André Luiz aqui, muito interessante, que chama assim, ó, No Reino das Palavras. Vocês estão notando que eu estou abordando o tema da noite em cima da palavra. E ele começa a mensagem assim: não grite. Tem pessoas que não sabem se comunicar se não for na base do grito. E o grito sai da onde? De dentro de nós. Dependendo, companheiros, da nossa emoção, o cérebro entende que o nosso corpo está correndo riscos. O que ele faz? Ele aciona as glândulas suprarrenais, que vai lançar na corrente sanguínea aquele tão conhecido hormônio, aquela substância, adrenalina. Ela tem um fator preponderante em nós. As 3 básicas. Ela nos prepara o corpo para o ataque, para a defesa ou para a fuga. Dependendo da nossa emoção, nós atacamos, nós agredimos e com isso machucamos. Olha lá, se não matar. Ou então a gente foge para dentro de nós e entra numa depressão profunda, difícil de sair. Sozinho, muito difícil, precisa de ajuda. Ou então a gente fica na defesa. Um escudo imaginário numa mão, uma espada imaginária na outra mão, e ficamos acesos. É um zumbi, esperando um ataque. Da onde não sabe, eu vou ser atacado. Vive se defendendo, não sabe por quê, com as armas imaginárias nas mãos. E passa aí uma vida de zumbi mesmo. Não vive. Por isso, observar, companheiros, aqui no reino das palavras, não grite. Conserve a calma. Use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em todas as questões difíceis. Não grite. Evite a maledicência.
fuja às comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável. Coisas e circunstâncias. Afaste-se. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Recorde que Jesus legou o Evangelho exemplificando, mas conversando também. Olha que observação interessante. Conversando também. Muitas vezes a gente não conversa. A gente grita. Cria um ambiente espiritual negativo ao nosso redor. Emmanuel, naquele livrinho Roteiro, ele nos diz que ao redor de nós, vocês já ouviram outros falarem assim, que ao redor aqui do nosso mundo, no nosso orbe terrestre, existe de 3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados do que os que estão aqui encarnados. Se nós somos, pela estimativa, 7 bilhões e meio de encarnados na Terra, e do outro lado lá, 3 vezes mais, são 21 bilhões de espíritos desencarnados, imantados aqui no nosso mundo, junto de nós. E por que estão aqui? Porque não vão para uns páramos de luz, né? Para os lugares realmente de felicidade na outra dimensão. Por que ficar aqui pregado, imantado aqui no nosso mundo, junto de nós? Por isso levou Paulo, o apóstolo Paulo, lá nas suas epístolas, a dizer que nós somos rodeados de testemunhas. Então, qualquer deslize do nosso pensamento, da nossa conduta, do nosso modo de falar, com certeza teremos espíritos afins conosco. Faça isso. Aproveite agora que ela está ou ele está fragilizado. Você vai vencer. Use as palavras. Isso no campo da palavra, como diz aqui a mensagem. No reino das palavras. E nós vamos agir de acordo com as insinuações deles. Isso vale também para os nossos vícios. Para a bebida, para o cigarro, para o jogo, para a mentira e para o sexo. Teremos as companhias necessárias. E não é um. Se são milhões, deve ter muitos, né? E por que eles estão aqui, esses espíritos? E não vão para uma região melhor no mundo espiritual? Porque são espíritos viciados, ignorantes, doentes. E daí por aí afora. E nós, então, abrimos a nossa mente, a nossa vida, para essa ação espiritual. E a nossa vida vai ser uma vida muito bonita, muito harmoniosa. Vamos fazer coisas agradáveis. Né? Por isso, companheiros, o ver e ouvir, Jesus recomenda prestar atenção. Como é que eu estou quanto à minha vida mental, quanto às minhas palavras, quanto ao meu sentimento, sempre começando lá em casa. Emmanuel diz assim: 5 minutos de espiritismo na nossa vida já é algo muito sério. Olha só, 5 minutos. Eu, então, estou perdido, porque faz mais de 50 anos que eu frequento o centro. Já me sei, 5 minutos é complicado, imagine 50 anos. E muitos de vocês, uns estão começando hoje, outros estão aqui já há 5 anos, outros com 10 anos, mas todos nós estamos dentro de uma casa espírita, dentro do espiritismo. Buscando o quê?
o nosso equilíbrio, a nossa saúde física, espiritual, a nossa harmonia. E como é que estamos nós quanto a essa responsabilidade? Eu sou melhor hoje do que ontem? E serei amanhã melhor do que hoje, sucessivamente? Então, todos nós, irmãos, que estamos aqui buscando alguma coisa, o começo dessa harmonia interior que naturalmente nós vamos encontrar na nossa trajetória, tem que começar já. Não pode deixar para amanhã. Amanhã eu vou começar tudo. Não, depois da manhã eu tem tempo. Ixi, eu sou novo. E assim por diante. As coisas acontecem. As oportunidades passam. Né? Então a necessidade, meus irmãos, de nós usarmos o nosso pensamento, como nós vamos conversar com você daqui a pouco. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma mensaginha do André Luiz aqui. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Viu como o gesto mostra? Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. E é verdade isso. É verdade. Dependendo das nossas expressões, que são formadas primeiro no pensamento, depois transformar em palavra, elas mostram quem somos. Então aquelas piadinhas chulas, né? Aquelas palavras bobas nas horas indevidas, a falta de atenção, podem sim, como ele diz aqui, mostrar a nós as nossas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Portanto, meus irmãos, nessas pequenas mensagens, a gente vai encontrando alguma coisa interessante para a gente começar a analisar. Porque quem fala menos ouve melhor. E quem ouve melhor aprende mais. Não é? Isso me lembra uma pequena história que vocês já conhecem, mas quem já conhece vai ouvir outra vez e quem não conhece vai até dar um sorrisinho, porque ela é divertida. O casal mudou de casa e a mulher, a esposa, já no primeiro dia na casa, foi na janela, lá na cozinha. E a janela dava para o quintal do vizinho. Olhou na janela. Marido, vem aqui. E lá foi o marido todo afobado. O que foi, bem? O que aconteceu? Olha lá no quintal do vizinho. Não estou vendo nada. O que é? Olha lá no varal do vizinho. Uma roupa mal lavada, suja. Você não está vendo? Eu não estou vendo. Preciso falar com essa mulher. Talvez ela precise de uma ajuda. O marido olhou para ela e falou assim, não faz isso, você vai arrumar encrenca. Deixa, às vezes é uma senhora de idade, não consegue mais esfregar a roupa, nem tem máquina de lavar. Não, isso é desleixo. Passou um dia, 2 dias, a mulher na janela outra vez. Marido, corre aqui. Lá foi o pobre coitado para lá. Olha lá, a roupa da mulher está mais suja do que do outro dia. Não, eu preciso ir lá sim. Talvez ela precise de uma experiência. Não, eu vou lá sim. Não vai, você vai arrumar encrenca. Aí passou 2 dias, no sábado, ela foi no supermercado. E tirando as coisas, quando chegou, tirando as coisas do saquinho lá, tudo, não olhou para o quintal do vizinho. Marido, corre aqui. Lá foi o marido para a janela outra vez. O que foi, bem? Olha lá no quintal do vizinho, no varal dela. As roupas lá estão tão branquinhas, tão mais brancas do que as minhas. Ela aprendeu a lavar a roupa. Aí o marido olhou tudo. Falei, Robin, sabe o que é? E que quando você foi no supermercado, eu lavei a nossa vidraça. É?
Então não era a roupa da vizinha que estava suja, mas a vidraça dela que estava suja. Hã? Mas o interessante, companheiros, a vidraça dos nossos olhos não pode ser lavada com água e sabão, nem com detergente, porque fica cego. Nossos olhos têm que ser lavados de dentro para fora com o sabão do amor. E nós vamos enxergar, sim, como Jesus fala, quem tem olhos que veja, nós vamos enxergar, sim, as coisas belas da vida. Aquele que precisa de ajuda. Aquele que precisa de uma orientação. Ou aquela pessoa que está lá dentro da nossa casa, um problema, e a gente não sabe. A gente não conversa, não se expressa, a não ser através de grito, através de respostas pesadas, palavras amargas, muita reclamação. E esse sabão do amor tem que lavar não só nossos olhos, mas a nossa língua também, o nosso coração. Uma vez que estamos dentro de uma casa espírita aprendendo a doutrina espírita, estamos dentro da doutrina espírita. A luta maior de todos nós, companheiros, é fazer com que essa doutrina esteja em nós e que ela não fique só na cabeça como um manancial de conhecimento. A necessidade de descer no coração, nosso sentimento, sentir a doutrina espírita. E não é só também sentir a doutrina espírita, mas trazê-la nas mãos, em forma de trabalho, de ajuda. O nosso companheiro lembrou aqui de que a casa precisa de voluntários, de passistas, de pessoas que vêm aqui conversar com o público, vêm atender pessoas necessitadas. Tem um campo, uma gama de trabalho importantíssimo, da aula de moral cristã. E eu tenho uma experiência, eu dei aula de moral cristã aqui no centro durante 50 anos. Eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fiz na vida foi dar aula de moral cristã. Deixei o ano passado, em novembro, porque eu encontrei um substituto que eu achei que era melhor do que eu, porque ele conhece, mexe com computador, eu não sou um zero à esquerda em computador. Então, e hoje a molecada que é isso, né? Coisas novas. Então eu passei a bola para ele. Mas dar aula de moral cristã me tirou de uma obsessão de mais de 30 anos de sofrimento. Porque eu era obrigado a estudar e agir com carinho, com amor, porque eu estava mexendo com crianças. Eu era um exemplo para as crianças. Então eu tinha que mudar de vida. Mudar no modo de falar. Falar coisas boas. E para falar coisas boas, você precisa ter as coisas boas. Dá um sorriso para mim. Ela deu. Por que ela me deu o sorriso? Porque ela tem o sorriso. Se fosse uma pessoa carrancuda, ela mostrava a língua para mim. Ou fazia a cara feia, né? Então ela tem o sorriso. Me deu o sorriso. E por que ela tem o sorriso? Porque ela conquistou o sorriso. Tem pessoas que não riem. Precisa conquistar. Para ter, precisa conquistar. E tendo, tem que agir. Tem que mostrar. Então, companheiros, vamos terminar essa parte aqui. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos, se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. E coloquei aqui, companheiros, um coração. Interessante. Um coração. Vou vir para cá que é melhor, para a turma ver.
Está enxergando aí? Por que eu pus dentro de um coração o pensamento, as palavras, a ação, os hábitos, o caráter, o destino? Porque a gente entende desde pequenininho, né, que o sentimento está no coração. Será que está? Por quê? Porque a gente pensa que o sentimento é produto do coração. Não. Quem pensa é o espírito. Nem é o cérebro que pensa. É o espírito que pensa. O cérebro apenas dá condição do espírito se manifestar. Manifestar o pensamento dele. E o nosso coração, dependendo da nossa emoção, né? O Chico Xavier, uma vez ele falou assim, ó. A prece que não faz rolar na face uma lágrima não atingiu os objetivos. E o que é que faz rolar na face uma lágrima? O sentimento, seja de dor ou seja de alegria. Não é isso? Eu, quando o Corinthians ganhou, a maior alegria minha agora, o Corinthians está ganhando tudo. Então, estou alegre. Mas, quando perde, também é aquela lástima, né? Aquela dor, a lágrima desce também. Então, o sentimento expressa o pensamento do espírito. Então, vamos analisar isso aqui. Cuidado com os seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ação. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Eles determinam o seu destino. Olha que legal. Se for para o bem, que maravilha. Qual é o nosso destino? Quando a gente, através do pensamento, formamos as nossas palavras de alegria, de paz, as generosas, as alegres. As pessoas gostam de ficar perto da gente. E as nossas palavras alegres, felizes, saudáveis, as nossas ações automaticamente serão ações boas, harmoniosas. E essa nossa ação for legal pra caramba, os nossos hábitos, então, são os melhores que pode se achar. Demonstram o que somos. Porque o hábito, realmente, ele forma o nosso caráter. Quando as pessoas olham na gente assim, já sabem quem somos. E o destino nosso, automaticamente, vai ser um destino feliz, alegre, promissor. E levaremos isso para o mundo espiritual como glória, como conquistas espirituais. E, naturalmente, a nossa situação na outra dimensão vai ser muito boa. Mas se for ao contrário, os nossos pensamentos negativos, tristes, de revolta, de ódio, de rancor, de raiva, naturalmente as nossas palavras serão flechas que machucam, que destroem. Pessoas não gostam de ficar perto da gente, se afastam e nós ficamos só. E automaticamente as nossas ações, dependendo dos nossos pensamentos e das nossas palavras, serão tristes, difíceis. E assim por diante. 6 palavrinhas que são verdades. São verdades. Está aqui então, companheiros, em alguns minutos que falamos aqui, um roteiro para nós, a partir de agora, como Jesus falava, não podem mais falar que não sabiam. Jesus fala isso lá no Evangelho para os apóstolos. Então, de agora em diante, nós sabemos que somos.
Nós somos produtos do nosso pensamento. Por isso, vigiar e orar, que Jesus nos recomenda, é importante. Dar aquela parada para pensar como que eu estou quanto ao meu modo de pensar. De ver o meu redor. De ouvir. E trazer o melhor para nós. É a escolha do feijão. Segurar as coisas boas e jogar fora as negativas. Esse é o objeto e o objetivo de todos nós, companheiros. Portanto, cadê aqui? Até aqui, ó. Para terminar nosso bate-papo da noite. Observe como vai indo a sua voz. Porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um de nós. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que se crie dificuldades a quem ouça. Sempre é aconselhável, meus irmãos, repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor quando necessário se alterar o tom de voz. Entendendo-se que nem todas as pessoas trazem a audição impecável. A gente tem essa mania, porque a pessoa não ouviu direito, eu não vou repetir mais isso. A gente fala assim, não vou repetir mais isso, porque acha que a pessoa... E as pessoas não ouvem direito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Palavra-chave, tranquilidade. A tormenta assusta. Mas depois da tormenta, como é que fala? Vem a bonança. Então, todos nós aqui presentes sabemos que o bem prevalece. E esse é o objetivo de todos nós. Vamos não só aprender Jesus, mas viver Jesus. Vamos tocar em frente? Muita paz a todos.